Primeiramente, boa noite. Na aula anterior, a gente trabalhou a seção 2.1, tá? Eu deixei um exercício no final, comecei resolvendo um exercício. Hoje eu vou retomar essa sessão para a gente iniciar a seção 2.2. Então, na última aula, a gente falou sobre condutos equivalentes e tubulações em série em paralelo, né? E só para reforçar os conceitos, né, a gente tem situações em que, devido a oscilações de demanda ou alteração no projeto, né, requer que a gente leve determinado fluido até uma determinada posição, né, de uma região para outra, e no início, né, do projeto foi previsto uma oscilação de demanda, por exemplo, né, naquela determinada região, a vazão requerida pode oscilar ou não, né? Então aí associa-se tubulações do tipo em paralelo, em que você permite, né, você alterar a vazão de saída desse sistema tranquilamente. Ou, por uma questão estratégica, né, você quer que esse fluido, né, seja transportado por uma redundância. O que é redundância? Você tem mais de uma tubulação que você pode fazer com que esse fluido escoe, por uma questão de segurança ou por essas questões relacionadas aí a aumento de demanda devido aí a aumento populacional. Então, você pode fazer com que o fluido escoe no momento de pico, né, por duas tubulações, e você consegue alimentar isso. Ou em situações em que você requer uma segurança nesse transporte, né, por algum problema ou interrupção no fluxo aqui em uma dessas regiões. Então, aí entra o que a gente chama de associação em paralelo. Ou, alguns casos, como em lavouras, né, ou em regiões onde você vai abastecer, né, inicialmente previa-se 50 quilômetros, né, de irrigação, por exemplo, e você, por uma questão de ampliação da área plantada, você precisa que esse fluido, né, chegue a uma região mais distante. Então, associa-se em série, ou seja, conecta-se a tubulação já pré-existente uma outra, né, com diâmetro característico e comprimento também, para suprir essa necessidade. Então, aqui nós temos o caso de uma irrigação, né? Nós temos aqui uma tubulação que vai estar sendo conectada aqui, né, para conseguir alimentar uma outra região. Então, nós temos duas situações, tubulações em série e tubulações em paralelo. E nós, para fins de resolução matemática e dimensionamento, a gente utiliza o que a gente chama de equivalência, né? Equivalência é você converte um sistema composto de várias tubulações e diâmetros variados e comprimentos também em uma única equivalente em que vai apresentar as mesmas propriedades, né, para fins de cálculo. Então, a gente viu o seguinte, quando a gente está trabalhando com uma tubulação em série, né, a gente percebe o seguinte, o que é uma tubulação em série? Né, vou desenhar aqui esquematicamente, nós temos uma tubulação 1, que tem um determinado comprimento L1, resolve-se, né, conectar essa tubulação uma outra de diâmetro e comprimento aqui, comprimento L2 e diâmetro L2. E a tubulação inicial, comprimento 1 e diâmetro 1. Então, aqui nós temos uma tubulação que está em série, tá? Onde é o final de uma, inicia-se a outra. E assim a gente tem um conjunto, né? Um sistema de tubulações. E quando a gente analisa esse sistema, a gente percebe o seguinte, no caso de tubulações em série, a perda de carga, que é o nosso ΔH, que a gente viu, né, resultante desse sistema, ou como a gente dá o nome de perda de carga total, nada mais é que a soma da perda de carga dessa tubulação aqui A, mais a perda de carga dessa tubulação B. Então, a perda de carga total é a soma, tá? E isso implica em algumas alterações matemáticas que a gente vai usar, tá, com base nesses conceitos para cálculo do sistema equivalente. Por que as perdas de carga são diferentes quando a gente analisa tubulações em série, né? Então, por vários fatores. Primeiro, que os diâmetros dessas tubulações podem ser variados, e os comprimentos também, né? E pode haver, claro, no caminho de uma tubulação para outra, pode haver conexões, válvulas, entre outros, que são elementos dissipativos
de energia, ou seja, forças resistivas. Então, essas perdas de carga, no final do processo, né, vai se somando. Então, nós temos aquela equação, né, que diz que as perdas de carga, né, são somadas, né, nós temos aqui, no caso da perda de carga total, da tubulação que eu chamei de antiga, mais a tubulação nova. Lembrando que a perda de carga, ela se subdivide na localizada, né, que no caso aqui é essa segunda expressão, isso aqui representa a perda de carga localizada, os acessórios, e essa primeira parcela aqui é a perda de carga distribuída, que está associada à rugosidade, atrito, né, e dissipação dentro da tubulação retilínea. Então, a gente precisa somar todas essas parcelas, tanto para a tubulação antiga quanto para a tubulação nova. E com relação à vazão, né, o que acontece numa tubulação em série? Né? A gente percebe o seguinte: então, nós temos a tubulação antiga aqui e a tubulação nova. Então, entra uma determinada vazão Q aqui. Pelo princípio da continuidade, o que é o princípio da continuidade disso? Né? O que entra no sistema, né, de um fluido vai ter que sair. Então, a vazão que entra é igual à vazão que sai. No caso de uma tubulação em série, a vazão que entra é igual à vazão que sai, que eu vou chamar aqui de Q1. Tá? Então, a vazão se mantém, porém, as perdas de carga se somam nesse tipo de situação. Tá? Isso é importante entender. Na hora de trabalhar com a tubulação equivalente, a gente precisa compreender isso. E no caso de uma tubulação em paralelo, né, a gente tem essa situação aqui. Ó, nós temos um conjunto, né, de tubulações que se derivam a partir de um determinado ponto. Aqui no caso nós temos o ponto A, tá? Elas derivam aqui no caso 3 tubulações de diâmetros diferentes e se encontram aqui no ponto B, tá? Lembrando que nesse caso a gente quer, por exemplo, um aumento da vazão de alimentação para um determinado ponto, tá? Então tem esses 3 caminhos aqui em que a gente pode fazer com que o fluido escoe, né, de forma, vamos assim dizer, ao mesmo tempo, né, quando você quer a vazão máxima no ponto B, ou derivações conforme você precisa aqui no ponto B. O que nós observamos, né, com relação às tubulações em paralelo? A gente percebe o seguinte: aqui nós temos a vazão de entrada no ponto A e a vazão de saída no ponto B. Tá? Vou chamar aqui de vazão Q de entrada. Tá? Ela é igual à soma, tá, das vazões que passa pela tubulação E1 aqui, que eu vou chamar de vazão Q1, mais a vazão Q2, mais a vazão Q3. Então, as vazões se somam, diferentemente da tubulação em série, que a vazão é a mesma. Porém, a gente vai ver mais à frente que as perdas de carga entre o ponto A e o ponto B se conservam, tanto pela tubulação 1, quanto pela tubulação 2, quanto pela tubulação 3. Então, a perda de carga, que eu vou chamar de ΔH, que acontece entre A e B, ela é igual à perda de carga que passa pela tubulação 1, pela tubulação 2 e pela tubulação 3. E, em comparação com a tubulação, o sistema de tubulações em série, a gente percebe que as vazões são iguais, né, e as perdas de carga são diferentes, se somam. Mas, professor, por que essas perdas de carga são iguais, sendo que eu posso ter diâmetros diferentes nessas tubulações? Né? Aí Bernoulli ele vai responder essa pergunta, e na aula anterior eu trouxe essa resposta. Tá? Então, por que a gente pode considerar iguais? Então, antes de entrar aqui nessa explicação, retomar, né, a gente tem algumas equações que podem ser importantes para nós na hora de trabalhar com um conduto equivalente. Né? Aí entra esse conceito de conduto equivalente. Então, o que é o conduto equivalente? Né? O próprio nome nos explica, né? Equi é igual, equivalente, né? É uma equivalência no dimensionamento. Qual que é o objetivo dessa equivalência? Simplificar cálculos nessa determinação de características geométricas, tá? E de rugosidade. Então, um conduto equivalente é uma tubulação que vai, né, representar esse sistema complexo de duas ou mais tubulações. Pode ser
no caso, em série ou em paralelo. Então, a gente vai pegar um sistema em paralelo ou em série e vai converter em uma única tubulação, que vai ter um comprimento equivalente a um diâmetro equivalente, que vai estar submetido à mesma vazão desse sistema e à mesma perda de carga. Tá? Então, o conduto equivalente, o conceito em si é uma única tubulação que vai ter comprimentos e diâmetros característicos, porém que vai apresentar a mesma vazão e a mesma perda de carga desse sistema, seja em série ou em paralelo. Então, para isso, a gente tem algumas equações que podem ser usadas para a gente deduzir as equações. Então, como eu disse, sejam dois condutos de comprimentos, diâmetros e rugosidades diferentes. Para que haja equivalência entre ambos, é necessário que as perdas de carga desses dois condutos sejam iguais e as vazões também. Tá? Para que o conduto possa ser considerado equivalente, a determinada tubulação ou sistema de tubulações, ele deve ter a mesma perda de carga quando transportando vazões iguais. Então, a gente vai adotar essa sistemática. Tá? Então, esse sistema vai ser convertido em uma única tubulação com perda de carga e vazão, perda de carga e vazões iguais. Então, para que a gente possa conseguir converter essas equações anteriores, a gente vai adotar esse sistema aqui, essa equação. Tá? O que é essa equação? É a mesma que a gente já viu anteriormente. Tá? É a equação da perda de carga, só que ela está reescrita em função da vazão. Então, vou trazer aqui a equação anterior, que é essa aqui. É essa equação reescrita em função da vazão. Mas como que eu reescrevo essa parcela aqui em função da vazão, né? Vou trazer ela aqui novamente para a gente enxergar. Então, a perda de carga é, no caso, distribuída. Ela pode ser reescrita, tá? Deixa eu pegar uma colinha aqui para a gente ver. F vezes L dividido pelo diâmetro, velocidade ao quadrado, sobre 2G. Essa equação é igual a essa. Só que essa expressão está escrita em função da vazão. Onde que a vazão vai aparecer nessa equação aqui? Tá? Então, aqui nós temos a velocidade. Fator de atrito, comprimento, diâmetro, velocidade ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. A gente sabe que a vazão é igual a velocidade vezes a área da tubulação. Isso aqui também pode ser reescrito, né, para uma tubulação circular como Q dividido por V, π, diâmetro ao quadrado, sobre 4, onde isso aqui representa a área. Aí, eu faço a adaptação, eu isolo a minha velocidade, né? Então, eu vou isolar, vai ficar V, que é igual a 4 vezes Q, passo esse termo para cá, π diâmetro ao quadrado vem para cá dividindo, π diâmetro ao quadrado. Então, esse termo aqui, eu insiro nessa equação novamente e faço todo o algebrismo, né, até encontrar essa expressão. Tá? Então, esse termo aqui, ele é em função, né, da gravidade, da constante, né, gravitacional, e após manipulação matemática, ele vai vir para cá e a gente vai conseguir, claro, além do π, né, que é um número. Então, nós temos a gravidade, o π e o número 2. E a gente chega a essa expressão. A partir dela, e considerando essas observações que eu fiz para vocês, de que no conduto equivalente, num sistema em paralelo, né, as vazões elas são diferentes, ou seja, a vazão que passa por Q1 é diferente de Q2, por sua vez é diferente de Q3. Porém, se eu somá-las, né, somando essas vazões, eu vou ter a vazão total. Contudo, né, nós temos que as perdas de carga são iguais, tanto no conduto 1 quanto no conduto 2, assim como no 3. E assim a gente vai manipular essa expressão. Então, fazendo essa análise, trago esses conceitos para essa tubulação em paralelo. Tá? Então, o que nós observamos aqui? Nós temos um sistema cuja associação é de 3 tubulações, tá? Que estão em paralelo, que vai fazer com que o fluido escoe desse ponto para este. Como eu disse para vocês,
a perda de carga nas tubulações em paralelo, tanto de A para B pelo conduto 1, quanto de A para B pelo 2 ou pelo 3, serão iguais. Bernoulli ele nos fala o seguinte, que a gente pode calcular a perda de carga total dessa associação a partir da diferença entre as cotas piezométricas entre essa entrada e essa saída. Como assim? Tá? Então, aqui o que a gente tem, né? Essas duas retas tracejadas aqui, paralelas. São cotas. Isso aqui são as cotas piezométricas entre o ponto A e o ponto B. Então, se a gente pegar a diferença dessas cotas, ou seja, dessas distâncias em relação ao nível, né? A gente vai ter a nossa perda de carga total entre A e B. Mas por que que é igual, né? Aí a gente vai ver mais à frente. Mas tanto faz eu pegar as cotas do ponto A e o ponto B pela tubulação 1, quanto pela 2, quanto pela 3, porque ambas elas despejam fluido, né? E recebem o fluido a partir do mesmo ponto, apesar do caminho ser diferente, mas as cotas, né, piezométricas do ponto de entrada e de saída são iguais. Então, tanto faz. Mas a gente vai entender por quê, né, rever novamente isso a partir desse slide. Então, o que Bernoulli nos disse, né? Bernoulli ele traz uma equação que a gente já viu, né? Ela representa as energias que há no sistema, né? Em que é um fluido. Aqui ela já está com suas simplificações, eu só vou reescrever aqui para a gente enxergar os termos. Então, nós temos a primeira parcela, que é a carga de pressão, ou energia de pressão. Imagine que nós temos uma bomba trabalhando aqui, ou não, ou a própria ação atmosférica. Ela é responsável por exercer uma pressão. Nós temos a parcela potencial, que é devido à ação da altura mesmo, né? A ação da gravidade, da altura do fluido. E nós temos aquela parcela cinética, que está relacionada a alguma movimentação que o fluido possui, que é representada por essa parcela. E essa equação ela é composta de duas partes, né, que a gente analisa assim, né, no início e no final de um determinado sistema. Então, aqui nós temos esse reservatório A, que está a essa cota Z'. Então, a gente está medindo o nível nesse ponto. E nós temos o reservatório B, que está a essa cota piezométrica ZB. E eles estão interligados por essa tubulação, denominada de AB aqui embaixo. Então, nós temos essa parcela de energia, ou carga, nessa entrada, e essa parcela na saída. Tá? Aí eu vou reescrever essa expressão para a carga nessa região aqui. Tá? Então, vamos começar na ordem que eu inseri. Então, nós temos a parcela de carga de pressão, potencial, a parcela cinética, e aqui aparece um termo, tá? Esse termo representa a nossa perda de carga, tá? Isso aqui é a equação de Bernoulli. Tá? A equação de Bernoulli, ela considera que o fluido, ele não tem viscosidade, ele não vai apresentar perdas dissipativas, tá? Então, essa é a equação de Bernoulli. Considerando fluidos reais, né, nós temos perdas devido à dissipação de energia por viscosidade e também por singularidades durante esse escoamento, né? Conexões, acessórios, entre outras coisas que vão contribuir. Então, a gente soma, né, a saída, essas perdas, que no final, obviamente, essas perdas vão representar em termos numéricos um valor negativo. Então, o que a gente considera que um fluido real, quando está em escoamento, se a gente somar as parcelas de energia da entrada mais as parcelas de energia da saída, a gente vai ter uma diferença, tá? Que a gente chama de perda de carga. Essa diferença é o que foi dissipado. E analisando a equação de Bernoulli nessa situação, a gente vai observar o seguinte: como nós temos um reservatório A de grandes dimensões, assim como o reservatório B,
e ele está aberto à atmosfera, essa parcela aqui de pressão é igual a essa parcela de pressão no reservatório B. Como são iguais, quando você faz essas somas, né, vai acabar podendo ser cortado aí, porque esse termo, por exemplo, ele vai vir para cá, negativo, e a gente vai acabar neutralizando porque eles são iguais. São iguais aqui, a pressão atmosférica. Então, a parcela de pressão a gente pode eliminar da expressão. Já as cotas piezométricas, que são relacionadas a esses níveis, né, em que esses reservatórios estão, são diferentes, são termos relevantes, então a gente mantém. A parcela de energia cinética considera o seguinte, né, a variação do nível desse reservatório, quanto que esse nível desloca. Considerando que aqui nós temos uma mangueira de área muito pequena em relação a essa abertura aqui do reservatório, a gente considera praticamente desprezível a variação de velocidade do fluido, tanto aqui no aumento desse nível, quanto aqui na diminuição desse nível. Então, tanto essas parcelas cinéticas de entrada e saída são desprezíveis, tendem a zero. Tá? Ficando apenas ZA igual a ZB mais a parcela de perda de carga. Então, se a gente isola ΔH a B, a gente vai ter que a perda de carga, nessa situação, é a diferença entre as cotas, entre A e B. Então, por isso que a gente pode, né, fazer essa simplificação matemática, né, numa situação de uma associação em tubulações em paralelo. Tá? Então, aí entra essa expressão. Então, a partir dessas simplificações, a gente consegue obter as equações para um conduto equivalente. Aqui, nós já temos as equações em que a gente consegue, a partir de um sistema de tubulações, como este aqui, obter uma tubulação equivalente de um determinado diâmetro, um determinado comprimento e determinado fator de atrito. De onde derivou essa equação? Deriva-se desse princípio aqui, ó. A gente sabe o seguinte, vou apagar. No caso de uma tubulação em paralelo, tá? Em série a gente não vou deduzir a equação para vocês, mas o princípio é o mesmo. O que nós sabemos de uma tubulação em paralelo? Tubulação em paralelo, nós temos perdas de carga iguais em todas as tubulações. ΔH1, ΔH2 e assim vai. Depende da quantidade, né? Então, se eu fizer o seguinte, eu quero determinar um conduto equivalente, né? Então, eu sei que isso aqui, para o meu conduto equivalente, tem que ser igual à perda de carga do meu sistema de tubulações. Então, eu faço uma igualdade. Então, eu vou chamar essa parcela numérica de alfa. Tá? Então, vou chamar alfa é igual a F1, L1, Q1 ao quadrado, diâmetro a quinta 1. Tá? Temos outras tubulações, ok? O que a gente percebe? Que isso aqui é igual a isso aqui. A perda de carga de uma tubulação é igual à perda de carga do meu sistema. Então, eu vou fazer as simplificações. Eu vou cortar esse termo que é redundante. E o que a gente observa numa tubulação em paralelo? Que a vazão é diferente. Né? Então, depois que eu faço essa equivalência, eu isolo a vazão, que é um termo diferente, e manipulando os termos que eu tenho iguais, considerando que o fator de atrito também é igual entre essas tubulações, só para termos de simplificação, eu vou chegar nessa equaçãozinha aqui, tá? Ela está em função de expoentes aqui, mas isso aqui nada mais é que esse termo raiz quadrada de d à quinta, tá? Ele vai aparecer na forma de uma raiz quadrada de d à quinta, é essa expressão. O que eu não quero é perder muito tempo deduzindo, mas sabendo que vocês consigam aplicar. Então, a partir dessa equação aqui anterior, eu vou isolar a parcela da vazão. Já vou isolar aqui só para a gente entender. Tá? Então, aqui eu tenho um sistema que eu quero, equivalente, e eu tenho um sistema de tubulação alfa, F1, L1, Q2 ao quadrado,
diâmetro à quinta. Então, como que eu isolo isso aqui? Tudo isso aqui é igual a delta H1. Vou trazer para cá. Delta H1, alfa, fator de atrito, L1, que é 1 ao quadrado, dividido por diâmetro à quinta. Quando eu mantenho isso aqui em igualdades, eu não consigo resolver o meu problema. Então, eu quero pegar a minha diferença, porque num sistema de tubulações em paralelo, o que é diferente são as vazões. Então, eu quero uma expressão que me dê as vazões em função da perda de carga. Então, é por isso que eu vou isolar. Então, vai ficar o seguinte, né? Q1 ao quadrado, eu passo esse termo multiplicando, vai ficar delta H1 vezes diâmetro à quinta. Esse termo que está aqui em cima, ele vem para cá dividindo. Então, vai ficar alfa F1 L1. Ok? Aí, o que eu tenho igual passando por todas essas tubulações? Eu sei que a vazão total, que é a soma, né, de Q1 mais Q2 mais Q3. Então, eu vou ter a soma disso. Para um sistema equivalente, isso aqui é a vazão do sistema equivalente, tá? Vou colocar aqui. Equivalente é a soma das vazões individuais. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar Q é igual à somatória de todas as parcelas das vazões que acontecem em cada um desses condutos. Delta H N, diâmetro N à quinta, sobre alfa. Esse subscrito N quer dizer que a gente vai somar isso aqui para cada um. Mas num sistema em paralelo, a gente percebe o seguinte, que a perda de carga, tanto por este, quanto por esse, quanto por esse, é a mesma. Então, não faz sentido eu somar. E esse termo alfa é um número, que vai ser igual para todos. Então, eu elimino da minha expressão. Não posso esquecer o quadrado que está aqui. Tem um termo ao quadrado daqui. Então, isso aqui vai vir na forma de uma raiz. Tá? Então, tudo isso aqui é raiz. Então, isso aqui vai estar dentro de uma raiz. Isso aqui embaixo também vai estar dentro de uma raiz, que eu passo para o outro lado. Então, o que é mais que repete entre essas tubulações? Aí, se a gente considera que o fator de atrito é igual, são iguais, também a gente elimina. Então, vai ficar somente isso aqui, ó, a vazão de um sistema equivalente é dada, né, pela raiz quadrada do diâmetro elevado à quinta, né, claro, somatória da raiz quadrada. Vou colocar o fator de atrito como sendo diferente, só para a gente manter igual à anterior, mas a gente sempre vai cortar na maioria dos casos, porque vai ser igual, raiz quadrada dos fatores de atrito pelos seus comprimentos. Tá? Aí, se eu reescrever isso na forma como está aqui, né, se eu tirar essa raiz e colocar na forma decimal, a gente vai chegar nessa equação aqui. Ó. Então, aqui, por exemplo, isso aqui é a vazão Q1 para a tubulação 1, Q2, Q3. E esse termo aqui é a minha vazão do sistema equivalente, ou seja, o sistema equivalente, né, ele vai, no caso, para a gente fazer a conversão de um sistema de condutos paralelos, a gente sabe que o Q é a soma, né, porque as perdas de carga são iguais. Então, essa expressão aqui, ela nos ajuda a fazer essa transformação. Que transformação, professor? Então, eu quero trabalhar com apenas uma tubulação, tá? Uma tubulação que vai ter uma vazão Q, que, considerando um sistema em paralelo, né, é igual à somatória das vazões que passam por essas outras tubulações. Por quê? Lembrando que uma associação em paralelo ou em série, para a gente converter para um sistema equivalente, tem que ter a mesma vazão desse sistema anterior e apresentar a mesma perda de carga. Então, a vazão total do sistema, a gente precisa somar, por isso que eu faço essa continha. E a perda de carga desse sistema equivalente é igual a essa diferença entre as cotas piezométricas. Então, nós temos essa expressão que nos dá a vazão
e a perda de carga se repete, é a mesma, tá? Mas em termos de projeto, o que a gente está à procura, né? A gente já sabe a vazão do nosso sistema atual e a gente já sabe a perda de carga do sistema atual. Então, para transformar no conduto equivalente, a gente precisa determinar ou o diâmetro dessa tubulação, opa, aqui em cima, ou esse comprimento, e saber esse fator de atrito. Então, a gente precisa alimentar essa equação, tá? Então, imagine que você vai consultar um catálogo de um fabricante, porque muitas vezes não basta eu calcular o comprimento, chutar um comprimento aqui e determinar esse diâmetro, porque muitas vezes esse diâmetro comercialmente não vai estar disponível. Então, o processo é escolha um diâmetro comercial e, a partir desse diâmetro comercial, você encontra um comprimento equivalente ao sistema que você possui. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Aí, no caso em série, né? Em série, a gente vai deduzir uma equação similar a essa, né? Partindo do mesmo princípio. Eu vou deixar a equação em série para ser observada no material didático de vocês, tá? Que foge ao escopo ficar deduzindo as equações. Mas a aplicação é similar, tá? Então, você tem um conjunto de tubulações que estão conectadas, né? Nós temos a tubulação que tem um diâmetro 1, um L1, diâmetro 2, um L2, diâmetro 3, um L3. Claro, fatores de atrito também diferentes. Então, a gente sabe que nessa situação o que se mantém são as vazões, são iguais. Aí, o que são diferentes são os ΔH. Aí, o que a gente faz? Né? Pega essa equaçãozinha anterior e corta os termos, né? Então, vamos ficar somente com a parcela. Nós vamos cortar esse termo e vamos ficar apenas com essas parcelas que são diferentes. E assim a gente consegue também trabalhar, tá? Vamos fazer um exercício, aí fica mais fácil, para não confundir muito a cabeça de vocês. Então, eu vou refazer o exercício da aula anterior e os dois que eu deixei como atividade. Aí, se surgir dúvidas, pode me interromper. Então, o que esse exercício ele fala, né? Nós temos um sistema aqui de tubulações. No caso aqui, nós temos um reservatório R1, cuja cota piezométrica é de 593, ou seja, ele está a 593 metros do nível, de um determinado nível. E esse está a 573 metros. Então, nós temos esse sistema de tubulações que comunica desse reservatório com este, tá? Aqui nós temos uma associação em paralelo. Então, nós temos uma derivação de 4 polegadas, de 600 metros de comprimento, e essa de 6 polegadas, de 750 metros, que se encontram aqui, nesse ponto B, cuja cota piezométrica é de 544,20 metros. A partir desse ponto, nós vamos para uma única tubulação de 8 polegadas, e percorre aí mais 900 metros até chegar aqui nesse reservatório R2. Então, o problema é o seguinte, né? A gente precisa determinar qual que é a vazão que chega aqui. Quanto que chega de fluido nesse ponto, tá? Se a gente for desenvolver um sistema equivalente a este, né? Então, a gente vai tirar esse sistema aqui, que está em paralelo, e vai conectar aqui uma única tubulação, tá? Obviamente que a gente não vai desenhar no mesmo desenho, mas imagine que a gente tire isso aqui e utilize uma única tubulação. Qual seria o diâmetro dessa tubulação? Qual seria o seu comprimento para ser capaz de manter as mesmas propriedades desse sistema real? Então, isso aqui a gente chama de sistema equivalente. Então, aí nós teríamos aqui em cima, né? Vou representar aqui em cima. Aqui é o ponto B. E aqui nós temos a nossa tubulação equivalente de comprimento L, diâmetro D. Então, aí o exercício ele pede uma cota piezométrica nesse ponto B. Se a gente olhar aqui no exercício, né, essa cota piezométrica aqui é a real, é a do sistema existente. Se a gente fosse representar na forma equivalente, esse ponto B aqui, né, ele teria uma cota diferente. Então, qual seria essa cota piezométrica ZB?
Então, a gente precisa determinar também. E, observando o meu sistema real, quais são as vazões que passam por este ponto, por essas duas tubulações? A gente observa que seus diâmetros são diferentes, então nós teremos vazões diferentes. Então, nós temos várias informações que a gente precisa calcular. Aí o exercício ele fala que o fator de atrito são um fator de atrito para todas as tubulações. Então, apesar do diâmetro e comprimento ser diferente, por provavelmente ser fabricado de mesmo material, os fatores de atrito são mantidos. Então, nós também não temos perdas de carga localizada nem cargas cinéticas. Então, aquela parcela de perda de carga localizada não precisa ser calculada aqui nessa situação, apenas a perda de carga distribuída. Então, vamos ao exercício, vamos resolver ponto a ponto. Como as informações estão em polegadas, eu trouxe aqui as informações convertidas para metros e para centímetros, tá? Então, vamos começar resolvendo aqui. Na aula anterior, eu acabei trazendo um slide meio poluído e ficou difícil, às vezes, de entender a resolução. Então, vou resolver com vocês com calma. Então, a primeira etapa para a gente resolver esse problema é determinar o meu sistema equivalente aqui, tá? Então, vamos trabalhar aqui, ó. Então, a gente vai trabalhar com o sistema em série. Então, a gente vai tirar essa parte em paralelo e trabalhar com o sistema em série, tá? Então, isso aqui vai virar uma tubulação nova, com diâmetro e comprimento diferente, que vai se conectar a essa aqui. Então, qual que é esse comprimento? Qual que é esse diâmetro? Aí a gente viu o seguinte, né? Para um conjunto em paralelo, a gente tem o seguinte, né? Que as vazões se resumem nas somas, né? Então, nós temos a vazão que tá aqui, e ela se deriva por Q1 nesse ponto e por Q2 nesse ponto. Então, as vazões se somam, Q1 mais Q2. E a teoria fala que um sistema equivalente tem vazões iguais ao sistema. E nesse caso, a nossa vazão tem que ser igual a Q. E a perda de carga também, perda de carga são iguais. Iguais também ao sistema. Então, vamos começar trabalhando com essa expressão que, como a gente viu anteriormente, ela ficou resumida por d elevado à quinta, sua raiz quadrada, raiz quadrada do fator de atrito, vezes a raiz quadrada do comprimento, tá? Que era igual à somatória desses mesmos termos, né, para cada uma das tubulações. Eu vou reescrever a expressão aqui. D1, a quinta, só estou escrevendo na forma de raiz quadrada, para ficar uma linguagem diferente aqui. Fator de atrito 1, vezes comprimento 1, mais quantas tubulações? Eu só tenho duas, então esse sistema equivalente, né, a sua vazão é igual à somatória das vazões dos sistemas derivados. Então, diâmetro 2, F2, L2. Isso aqui é igual a essa equação aqui, tá, pessoal? Eu só estou escrevendo na forma que a gente pode usar a calculadora e fazer direto. Então, nós temos o exercício fala que o fator de atrito é o mesmo. Então, eu não vou complicar minha cabeça. Eu vou escolher uma tubulação também cujo fator de atrito seja igual ao do meu sistema. Então, esse termo aqui a gente pode eliminar. Então, o meu fator de atrito vai ser o mesmo, eu não vou escolher um material diferente. Então, eu posso cortar da expressão. Como eu falei, a gente pode partir de duas situações. A gente define um comprimento e aí encontra-se um diâmetro, certo? Mas nessa situação, a gente pode ter problemas de não encontrar um diâmetro comercial equivalente. Então, vamos fazer o seguinte, como a gente vai conectar a uma tubulação de 8 polegadas, vamos dizer que o nosso diâmetro equivalente é igual a 8.
e aí a gente encontra o comprimento. Tá? Então, aí, a parte dessa análise, a gente pode dizer que vai ficar o seguinte. Então, essa informação aqui vai ficar como raiz quadrada de 8 elevado à quinta sobre L, né, raiz quadrada de L. Substituindo esses termos aqui, qual que é o diâmetro 1? Vamos chamar isso aqui de tubulação, tubulação 1, né? O diâmetro dela é de 4 polegadas. Tá? Ah, professor, faz diferença eu colocar em metros aqui? Neste caso, não, porque todos os diâmetros que nós estamos trabalhando vão estar em polegadas, tá? E os nossos comprimentos vão estar em metros, e no final a gente vai encontrar um valor de comprimento em metros. Mas se uma dessas informações estivesse em centímetros e a outra em polegadas, precisaria trabalhar com a mesma unidade. Nesse caso, não vai fazer diferença aqui. Então, 4 polegadas elevado à quinta, raiz do comprimento L1, que é 600. Mais a parcela daqui de baixo, raiz, o diâmetro de 6 à quinta, e essa parcela aqui, que vale 750 metros. Então, se a gente fizer o cálculo, a gente vai isolar o L, tá? Que é o que eu quero. Então, o nosso L vai ser aproximadamente... Porque aqui, pessoal, vocês vão encontrar número e vai encontrar um número, tá? E aqui outro número. No final, né, vocês vão elevar, vão isolar o L aqui e vão elevar esse termo ao quadrado, né? Então, vocês vão ter que encontrar 1.600. 1.600 metros. Então, essa tubulação nova tem 1.600 metros. Ok? O meu sistema, então, já está definido. Uma tubulação de comprimento 1.600, diâmetro de 8 polegadas, fator de atrito informado aqui de 0,02. Tá? O exercício ele quer saber agora, né, qual que é a vazão. Oi. Professor. Oi. Só para ver se eu entendi, volta naquela outra tela. Seria para substituir esse tubo de 4 e de 6 por um outro de 8. Isso, para de 8. Os dois. Nesse trecho aqui que seria 600 a 750. Perfeito, isso mesmo. Ah, entendi. Não dá. Aí a gente trabalha com uma tubulação associada em série, de mesma polegada agora. Aí, o que a gente precisa agora tomar cuidado é que a altura de elevação no ponto B tem que mudar. Por que vai precisar mudar? Porque a perda de carga nesse sistema aqui, se for mantido na forma como está aqui, apenas aumentando a distância, não vai conseguir ser igual ao meu sistema anterior. Então, a gente vai ter que saber qual que é essa altura aqui. Por isso que o exercício pede essa nova cota piezométrica do meu sistema. Mas isso a gente vai fazer depois. Então, vamos calcular a primeira vazão, que a gente já tem condições de calcular a vazão R2. Tá? Vazão R2 é o que está entrando aqui. Então, vou fazer esse sistema em série aqui, equivalente, né? Então, é ruim desenhar aqui. Vou tentar desenhar. Trava não, computador. Aqui. Então, aqui nós temos o ponto C. Vou chamar de R2. E aqui é o nosso ponto R1. Então, o que a gente observa numa tubulação equivalente em série, né? Aqui é o ponto B novo. O que entra aqui é igual ao que sai aqui. Então, basta eu calcular a vazão desse meu sistema. Como que eu calculo a vazão de um sistema em série, né? A gente pega a fórmula universal anterior, que é ΔH, que é igual a alfa, que é aquele 0,0827 vezes F vezes L vezes Q ao quadrado dividido por diâmetro à quinta. Então, isso aqui é a equação universal, tá? É universal. Universal. A partir dela, a gente deriva aquelas equações anteriores. Então, o que a gente observa, né? Num sistema
num sistema em série, a vazão é a mesma. Então, se eu isolar o Q aqui, a gente vai encontrar a equação que vai nos dar esse valor de Q. Ah, mas e qual que é o valor da perda de carga desse sistema? Aí a gente já vai trabalhar com ele. Vamos só isolar o Q para eu saber a vazão aqui. Então, vai ficar Q ao quadrado, ΔH vezes diâmetro a quinta. Essas equações depois, vocês podem anotar e usá-la diretamente. Porque o procedimento de cálculo é o mesmo. Tá? Diâmetro a quinta dividido por isso tudo aqui. Alfa vezes F vezes L. Então, a gente vai dizer que Q é igual à raiz quadrada disso tudo aqui. Temos esse termo, então ele vai vir para cá. ΔH vezes diâmetro a quinta, o alfa. Eu já vou colocar o alfa em termos numéricos, tá? Lembrando que o nosso alfa aqui ele é uma expressão da dedução da equação. Ele vale 0,0827. Vou manter ele aqui, mas se esquecer ele está aqui. Vezes F vezes E. Ok. Então a vazão do meu sistema equivalente vai permitir eu calcular a vazão no ponto C do meu sistema real. Tá? Porque, como a gente sabe, as vazões do meu sistema equivalente, a vazão do meu sistema equivalente tem que ser igual à vazão do meu sistema real. Então o que está entrando aqui, ó, é igual ao que está saindo aqui. E esse sistema equivalente, ele vai conseguir representar isso. Então, o que está entrando aqui é o que está saindo aqui. Então, esse Q pode ser obtido dessa forma. Só que, na hora de eu substituir os termos, eu tenho que pegar as informações do meu sistema equivalente. Tá? Por quê? O diâmetro que eu vou utilizar é o diâmetro dessa associação, que vale 8 polegadas. O fator de atrito, a gente viu que foi fornecido no enunciado, é 0,02, se manteve. Tá? A perda de carga do meu sistema é igual à perda de carga do meu sistema real. E qual que é o valor? A gente sabe que a gente pode fazer a diferença das cotas piezométricas dos pontos de entrada e saída. E nesse caso aqui, ó, é 593 menos 573. Tá? Então, meu ΔH do meu sistema equivalente também vai ser essa mesma informação. Tá? Então, se eu pegar essa altura, essa diferença de altura aqui, ó, eu vou ter a minha perda de carga também. Então, meu ΔH é igual a esse ΔH aqui, que por sua vez é 593 menos 573, que vai dar 20 metros de perda de carga. Tá? Tanto aqui quanto aqui. Então, a gente tem que manter constante, por isso que eu repito. E qual que é o valor de L que eu vou inserir nessa equação? O meu L agora é o L total aqui. Ó. Então, nós temos um sistema equivalente que tem um comprimento de 1.600 até esse ponto. E o anterior se manteve, a gente não mexeu nele, então continua sendo 900 metros aqui. Então, no caso, vai ser 2.500. Eu somo, então aqui nosso L vai ser a soma desses dois comprimentos. Então, meu L novo agora vai ser 2.500, é isso mesmo. 900 mais 1.600 é 2.500. 2.500 metros. Para eu jogar nessa equação, eu tenho que tomar cuidado agora com o diâmetro, porque eu estou trabalhando com comprimento em metros, perda de carga em metros, tá? Então, eu vou ter que converter essas 8 polegadas para metros. Aí eu fiz aqui para vocês que 1 polegada equivale a 0,0254 metros. Então, se eu multiplicar isso aí por 8, vai dar aproximadamente 0,2. Tá? Então, isso aqui é 0,2 metros. Eu não vou jogar os valores aqui nessa equação para não ocupar o espaço, mas basicamente a gente substitui os termos que eu acabei de separar para vocês aqui. Tá? Lembrando que o meu alfa é um número que vale 0,0827. Fazendo isso, eu vou encontrar a vazão, que vai percorrer o meu sistema. Lembrando que um sistema em série, equivalente aqui, ele vai ter uma vazão constante, que vai ser igual às vazões que estão saindo aqui no meu sistema composto aqui. Então, nesse caso, vai dar 0,0393.
0,0393 metros cúbicos por segundo, que é igual à vazão R2 aqui, tá? Então, se a gente fizer esse sistema com esse comprimento, com esse diâmetro, com esse fator de atrito, submetido a essa perda de carga e a essa vazão, ele vai ser equivalente a esse aqui de cima. Então, a gente pode fazer simulações, tá, de energia que vão ser iguais, tá? E no mundo real, se eu reconstruir isso aqui dessa forma, for viável para mim, também vai ter as mesmas propriedades. Ok? Então, vamos para essa parte. Qual que é a cota piezométrica em B? No caso do meu novo sistema, né? Para que apresente constante aquela perda de carga, ΔH aqui, de 20 metros. Tá? Então, vamos fazer aqui. Deixa eu espaço mais para cá. Não deixei, então vou fazer aqui. Ele quer saber a cota piezométrica. Eu vou desenhar um sistema equivalente aqui de novo. Ponto C, ponto A, ponto B. O que eu preciso, o que eu sei desse sistema, né? Eu sei o seguinte, ó. Eu tenho a minha cota piezométrica. Na verdade, eu posso partir do princípio do que eu sei. Eu sei a minha perda de carga. Eu vou chamar aqui de delta AC. Delta HC. Que é a perda de carga que acontece entre A e C. Que no caso é 20 metros, né? A gente já sabe. Tá? E eu tenho esse sistema aqui, BC, deixa eu colocar aqui uma setinha, que também vai ter uma perda de carga atribuída a ele, tá? Delta entre A e B. Delta A e B. Então, nós temos essa diferença dessas duas alturas, também vai haver uma perda de carga associada aqui. Mas vamos lá. Qual que é o meu delta HC? Né? Meu delta HC, que é a perda de carga desse sistema. Eu sei que é o seguinte, no meu sistema real, a minha perda de carga, que eu vou chamar de delta HC, nesse meu sistema real, que é o que está aqui, ó, é a diferença de cota entre esses pontos A e C, que é minha cota piezométrica aqui e minha cota piezométrica aqui. E se eu for fazer apenas a perda de carga nesse sisteminha, nessa parcela entre B e C, tá? Que é o que mais interessante para mim. Vamos ver se eu vou conseguir desenvolver isso melhor com vocês hoje. Então, se eu quiser saber apenas a perda de carga do ponto B e do ponto C, que é essa parcela aqui, delta HBC, essa parcelinha aqui. Qual que é o valor dessa perda de carga aqui? Aí eu consigo saber a minha cota, tá? Eu vou deixar essa parte aqui de cima, eu reforço com vocês de novo. Então, o meu delta HBC, que é a diferença de energia entre o ponto B e o ponto C, delta HBC, é igual à cota piezométrica, é a diferença entre as cotas piezométricas do ponto B e do ponto C. Então, a cota piezométrica do ponto B é o que eu quero encontrar, menos a minha cota piezométrica do ponto C é o que eu tenho. Quanto que vale? O ponto C não muda no meu sistema real e no meu sistema equivalente porque eu não mexi nessa tubulação. Então, ele vai continuar valendo os 573. 573, tá? Então, 573. Então, para eu isolar, eu sei que a cota piezométrica em B, que é o que o exercício pede, é igual ao meu delta HBC. Esse termo vem para cá, fica positivo, mais 573. Tá? Então, essa é a expressão. Ah, professor, não entendi nada.
Ó, se eu diminuir a cota de A menos a cota de C, eu vou ter a minha cota, a minha perda de carga total do sistema, que vai ser igual a 20, tá? Mas se eu subtrair isso disso, eu vou ter a minha perda de carga nesse trecho. Então, como eu sei essa cota piezométrica e não sei essa, eu vou, por meio dessa equação da perda de carga aqui, eu vou ter condições de encontrar a minha cota piezométrica em B. Ficou claro? Eu consegui explicar melhor agora? Deu para entender, Rinaldo? Ó, professor, mais ou menos, mas vai desenvolvendo aí, que eu acho que fazendo eu vou entender melhor o final. Não, vai ter que entender agora, que não vai ter oportunidade depois. Então vamos lá de novo, ó. Ponto C, ponto A. O que que se mantém constante no meu problema? Essa altura aqui, ó, no ponto C. A minha cota no ponto C é o que representa aqui no nível, ó. 573 é minha cota, tá? Por mais que o reservatório aberto, eu vou considerar essa cota aqui. A cota aqui em C é 573, tá? A cota aqui em B, que é do meu sistema equivalente, eu vou chamar cota piezométrica em B. Eu não sei, é minha incógnita. A do ponto A se mantém constante aqui, que é 593. Deixa eu apagar o A, que está aqui. 593. Aqui em A e aqui em C. Qual que é a minha perda de carga do sistema? Nesse caso, equivalente é igual a que está aqui em cima, né? Tem que ser igual a ΔHC, né? Que vai ser 593 menos 573, 20 metros. Se mantém constante. Aí o exercício ele quer saber a minha cota desse ponto. Então eu sei o total aqui, né? Esse aqui eu já sei. Essa altura aqui, né? Essa diferença aqui é os meus 20 metros. Agora este pequeno pedacinho aqui é uma perda de carga que eu chamei de delta HBC. Delta HBC. Perda de carga entre B e C. Que, pelo mesmo conceito, é a diferença entre as cotas de B e de C. B ainda não tem, então vai ser cota piezométrica de B menos a cota em C, que é 573. Eu vou querer encontrar isso aqui, então eu vou isolar ele. Esse termo está negativo, vem para cá positivo. Fica delta HBC mais 573. Ficou claro agora, né? Sim. Aí, como que eu saio disso? Eu preciso encontrar esse valor aqui. E qual que é esse valor? A gente pode voltar para aquela mesma equação anterior, aquela equação universal, tá? Eu posso dizer que meu delta HBC é igual a alfa vezes F vezes L vezes Q ao quadrado dividido por diâmetro a quinta. Então, se eu substituir os termos aqui, eu vou encontrar o meu valor de delta HBC, somando aos 573, eu encontro o valor da cota. Aí eu preciso só saber o que eu vou jogar aqui, né? O que eu vou jogar aqui? O fator de atrito, esse comprimento L, qual que é o valor? É o comprimento L dessa tubulação entre B e C, tá? Então, meu L, eu já vou deixar a informação aqui, meu L vai valer 900 metros. O meu Q, qual que é o valor da vazão? A vazão é a vazão anterior, que a gente acabou de calcular. Por que que é igual à vazão anterior? Porque o nosso sistema equivalente, o que está entrando aqui é igual ao que está saindo aqui, que por sua vez está circulando aqui. Então, aquela vazão anterior se mantém constante. Eu coloco ela... Opa! É 0,0393. Isso aqui é metros cúbicos por segundo. E o diâmetro? O diâmetro, 8 polegadas, tá? Que é o valor da tubulação nessa região, que é constante. E vai valer aproximadamente, né, 0,2 metros. Então, se a gente substituir os termos, a gente vai encontrar isso aqui. Aí eu vou trazer para cá para a gente resolver. Então, o que ficou? Minha cota piezométrica
em B é igual ao meu delta H entre o ponto B e o ponto C, mais 573. Se eu substituir aqueles termos naquela equação, eu vou encontrar o valor. Eu não vou substituir aqui, né, mas matematicamente é fácil de resolver. Então, eu vou encontrar um valor aqui na minha colinha. A minha cola não me ajudou muito, porque eu já coloquei a resposta direta. Deixa eu só subtrair aqui. Deu 580,2 menos 573. Deu 7,2. Meu delta HBC deu 7,2 metros. Então, mais 573. No meu problema, eu vou encontrar a cota nova de 580,2 metros. Então, eu vou ter que ajustar essa altura aqui para poder compensar, tá, essa equivalência do sistema. Então, essa é a nova cota aqui. Então, nós temos o sistema. O ponto B vai estar a 580,2. O ponto A vai estar a 593. E o ponto C continua a 573. Então, esse é o nosso sistema. Então, resolvido. Aí, o exercício ele quer saber, para o meu sistema real, qual que deve ser a vazão que circula nessa tubulação e nessa. Aí é fácil, né? Eu sei que Q, que foi o que a gente já calculou, é igual a vazão que passa por a tubulação 1, que eu vou chamar aqui de 1, e essa aqui de 2, né? É a soma. Se eu somar essas duas vazões, eu vou encontrar o valor que vai circular para cá, que vai ser igual a Q, que é o que entra aqui e o que sai aqui. Então, basta eu calcular apenas a vazão em uma dessas tubulações e subtrair. Então, por exemplo, se eu calculei Q1 separadamente e quero saber Q2, então é Q, que é a vazão total, menos Q1. Então, vamos calcular primeiro Q1 e depois a gente subtrai e encontra o S. Ah, professor, mas e agora? Como que eu calculo o valor da vazão que passa aqui por cima? Aí a gente pode recorrer para aquela equação universal, tá, pessoal? Vocês sempre vão recorrer para essa equaçãozinha universal aqui, tá? Então a gente vai só substituir os termos correspondentes ao trecho da tubulação que a gente quer. Então vamos usar essa equação aqui, que ela já está isolada a vazão. Então é essa aqui, manipulamos matematicamente e encontramos a vazão. Professor, Oi. no exercício, se eu tentar encontrar esse ponto B pela proporcionalidade, o senhor vai aceitar como certo? Se você encontrar o valor correto. Eu fiz aqui, por exemplo, eu coloquei 2.500 está para 20, assim como 900 está para X, entendeu? Eu achei 7,2. Tá bom. Beleza. Só é bom testar se o seu método vai valer para qualquer situação. Tá? Às vezes você tem que tomar cuidado se o diâmetro, se eu pedir que o diâmetro seja diferente, aí essa proporção pode não bater. Entendi. Tá? Aí só toma cuidado com isso. Aí vamos lá. Então vamos calcular aqui a vazão Q1. Q1 é igual a raiz de ΔH. Só que aí a gente tem que prestar atenção, esse ΔH aqui, como nós estamos trabalhando com esse trecho, então o ΔH é a diferença piezométrica entre A e B. A e B. Aí a expressão tinha ficado ΔH vezes diâmetro a quinta dividido por alfa FL. Alfa, fator de atrito, comprimento. Aí esse comprimento, a gente vai usar o comprimento da tubulação que a gente está trabalhando. Então vamos jogar os termos aqui. Qual que é essa diferença piezométrica entre os trechos A e B? Então, olhando o sistema real, a gente não vai conseguir encontrar essa cota piezométrica. A gente precisa, nessa situação, usar o sistema equivalente, tá? Que a perda de carga entre A e B no sistema equivalente é igual no meu sistema real. Então, por sua vez, vai ser essa diferença de altura aqui, ó, que é 593 menos 580.
Então, vai ser 593 menos 580,2. Aí o diâmetro. Aí eu pego o diâmetro do meu problema, 4 polegadas. Converto isso para metros. Então, isso aqui tem que multiplicar por 0,0254. Vou apagar isso aqui. Olha. Então, vai ficar 4 polegadas vezes 0,0254 para conversão para metros. Isso elevado à quinta. Divido pelo meu alfa. Vou continuar colocando o alfa aqui. O fator de atrito é 0,02 e o comprimento 600. Então, o meu Q1 deu, nesse caso, não, é isso mesmo, o meu Q1 deu 0,0114 metros cúbicos por segundo. Então, essa tubulação riscou aí 0,0114 metros cúbicos por segundo de fluido. Então, a minha diferença, que é agora que eu quero saber o Q2, eu sei o total, né? O total calculado naquela hora deu 0,0393, mais 0,0393, menos isso aqui, vai resultar, não vai caber aqui, vamos trazer para cá, ficou meio bagunçadinho, mas quem está acompanhando passo a passo vai conseguir enxergar o que eu fiz. Então, vai dar 0,028 metros cúbicos por segundo. Vou fazer a subtração aqui porque eu estou pegando os valores anotados, mas eu não fiz dessa forma. Eu fiz substituir todos os termos nessa equação. Tá? Aí vai dar uma diferença bem pequena, mas pela continuidade, os valores têm que ser somados, tem que ser igual ao total. Então, menos 0,014. Não vai dar isso aqui, vai dar aproximadamente isso aqui. Então, aqui vai ter que ser, de forma mais precisa, 0,0279 metros cúbicos por segundo. Por que não deu 0,028? Né? Exato, porque a gente tem que considerar o seguinte, né? Quando a gente está trabalhando com essa equação universal, o nosso alfa, que é o termo que está aqui, ele está em função de G e de π. Então, dependendo da quantidade de casas decimais que você utiliza, esse termo ele muda, né? Então, o problema, ele precisa considerar isso. Aí vai dar uma diferença mínima, tá? Faz essa subtração aqui. Então é isso. O exercício ele é um pouco trabalhoso na forma de compreensão, mas... Professor, Oi. Aqui você usou 4 polegadas, mas as outras medidas não estão em metros? Usei 4 polegadas vezes 0,0254 para converter para metros. Aqui dentro, ó, 4 vezes... Entendi. Já joguei o termo aqui. Tá? Beleza? Vamos trabalhar agora mais em 2 atividades para fixar esses conceitos e fechar essa sessão. Então, a atividade 1 diz o seguinte: a associação de tubulações, ela pode... eu quero que vocês respondam, né, na verdade, a alternativa que está verdadeira aí. Só vou falando aqui. Então, vou ler o enunciado. A associação de tubulações pode ser uma técnica muito útil em determinados casos. Ela pode ser feita com 2 configurações básicas, a associação em série ou em paralelo. A primeira delas é a simples ligação de um segundo trecho linear de tubulação em sequência ao primeiro, aumentando a distância de condução. Já a segunda é a ligação de um trecho adicional, aumentando a capacidade de condução, pois é feito paralelamente à tubulação. Sabendo das 2 possibilidades de associação de tubulações, assinale as alternativas corretas. Então, quero que vocês me respondam se está correta ou não. Aí a primeira fala o seguinte: a associação de tubulações em série
faz com que a vazão total seja a mesma em toda a extensão do sistema? E aí, a gente mantém constante a vazão? Sim. Correto, Sim. né? Não faz sentido da tubulação em série diminuir a vazão, a não ser, claro, que é um vazamento, né, no meio do caminho aí. Senão, vai se manter. Aí a 2 fala o seguinte: a perda de carga na associação em série é a soma das perdas de carga de cada trecho? Não. Faltou somar aí a perda de carga distribuída. Neste caso, essa alternativa não está errada, né? Quando ele fala perda de carga de cada trecho, né, está implícito que aqui ele está falando das parcelas, né, localizadas e das parcelas distribuídas. E é assim, quando a gente tem uma associação em série, a gente precisa, né, somar as perdas de carga de cada trecho. E aí induz que a perda de carga total de cada trecho. Então, assim, eu acredito que talvez poderia ser melhorada a redação para evitar essa dúvida, mas sim, a gente soma. Diferentemente da associação em paralelo, que as perdas de carga são constantes, né? São iguais, na verdade, em cada sistema. Então, essa aqui também está correta. Vamos para 3. A associação de tubulações em paralelo causa a divisão da vazão de forma inversamente proporcional à resistência oferecida em cada um dos trechos. E aí? O que vocês acham? Está dizendo o seguinte: nós temos uma tubulação, né? Aí associada em paralelo vai ter essa situação. O que vai circular por aqui e por aqui, ó, Q1 e Q2, vai depender inversamente da resistência que acontece em cada trecho. O que quer dizer? Quanto maior for a resistência ao escoamento pela tubulação 1, quanto maior for, menor vai ser a vazão que circula por aqui. Assim como vai acontecer aqui para a tubulação Q2. Então, a vazão ela vai variar inversamente a resistência daquele trecho. Aí, quando eu falo resistência ao trecho, o que pode ser uma resistência imposta ao trecho? Diâmetro, tá? Diâmetro menor. Então, com um diâmetro menor vai ser uma resistência. Por exemplo, ao atrito, o fator de atrito que circula aqui, então isso vai dificultar também a passagem. A rugosidade, entre outros fatores. Vocês concordam que a associação em paralelo causa a divisão da vazão, como a gente sabe, e essa vazão vai ser circular, né, inversamente proporcional à resistência oferecida em cada um dos trechos? Quem dá mais? Alguém? Senhor, não entendi, não. Não entendeu? Bom, essa afirmação está correta, tá? A palavra inversamente proporcional quer dizer o seguinte, que quanto maior a resistência ao escoamento naquela tubulação, menor vai ser a vazão que vai passar por ali. E quando a gente fala em resistência ao escoamento, a gente está falando em restrições. Então, quanto maior a restrição ao escoamento, como diâmetro de tubulação, perda por atrito, essas coisas, vai fazer com que o escoamento seja menor. E, proporcionalmente, a vazão vai ter que se distribuir. Ou seja, o que está entrando aqui e está entrando aqui, quando se conectam aqui, tem que ser a mesma. Ó. Aqui vai ter Q e aqui vai ter Q. Para cá vai circular Q1 e aqui vai circular Q2, certo? Quais são as restrições ao escoamento ou resistência ao escoamento? Esse diâmetro aqui é diferente desse, tá? Pode haver um fator de atrito diferente em cada sistema, e isso vai fazer com que o fluxo seja direcionado, tá? De forma que, quanto maior for essas restrições impostas pelo diâmetro e pelo atrito interno da tubulação, vai fazer com que o fluxo escoe mais por uma região de menor resistência do que pela outra. Não é fato? É mais fácil passar por um lado do que por outro. Então, o que vai acontecer? O fluxo vai tender a ir para a região de menor resistência. Então, a vazão se divide de forma inversamente
proporcional à resistência oferecida em cada um dos trechos. Então, essa está correta, essa também e a 1 também. Aí vamos ler a 4. As perdas de carga em determinada associação de tubulações, no caso em paralelo, têm perdas iguais a qualquer um de seus trechos, pois todos têm a mesma perda. E aí, o que vocês acham disso? A leitura acaba complicando um pouco. Ele fala o seguinte: as perdas de carga em determinada associação de tubulações em paralelo têm perdas iguais a qualquer um de seus trechos, pois todos têm a mesma perda. O que ele está querendo dizer é o que a gente observou, né? Um sistema de 3 tubulações, por exemplo, né? Onde o fluido vai escoar desse ponto A e do ponto B, independente se passa por essa tubulação, por essa e por essa, né? Quando a gente faz a análise lá usando a equação de Bernoulli, a gente vai perceber que a perda de carga, no caso de uma associação em paralelo, é igual à diferença entre essas alturas, ou seja, essas cotas piezométricas de A menos a cota piezométrica de B. Então, isso está correto. É só a redação da alternativa que ficou confusa, né? Então, talvez seria melhor descrito as perdas de carga em uma associação em paralelo, né? Pode ser compreendido como a diferença entre as cotas piezométricas dos trechos de entrada e saída, independente do trecho, tá? Então, essa aqui também está correta, apesar da redação estar confusa. E, por fim, a soma das perdas de carga de cada trecho de uma associação em paralelo resulta no valor das perdas de carga do sistema. E aí? O que vocês acham? A gente soma as perdas de carga de cada trecho e no final vai ser igual à perda de carga total do sistema? Verdade. Verdade. Eu acabei de dizer que não é assim, né, pessoal? Como a gente calcula, né? No início da aula eu falei o seguinte: nós temos um sistema de tubulações que, no caso em paralelo, o que nos importa é apenas o ponto A e o ponto B, tá? O que vai passar por aqui vai sair de A para B, e o que vai sair daqui vai vir de A para B. Pela equação da continuidade de Bernoulli que a gente viu, a perda de carga desse sistema é apenas a diferença entre essas cotas. Então, se eu somar a perda de carga dessa tubulação mais dessa e dessa, a gente não vai estar encontrando a perda de carga do sistema. Tá? Não é dessa forma que a gente calcula. A gente vai perceber que alguns fatores não vão interferir no cálculo. Não é verdade. Tá? A soma das perdas de carga individuais de cada trecho, tá? Não representa a associação em si. Ela vai representar, no caso, a perda de carga daquele trecho, como que eu posso dizer, daquele trecho em questão. Tá? Então, somente isso. Se eu somar a perda de carga de cada trecho, eu vou ter a perda de carga daquele trecho, não do trecho da associação inteira, né? Então, afirmativas corretas são a 1, a 2, 3 e a 4. A 5 só está errada em falar que a associação, a soma dessas perdas de carga resultam na perda de carga da associação. Tá? Vou fazer mais um exercício. Então, a gente vai fazer esse mais outro e finaliza a aula hoje. Eu não vou sobrecarregar com o assunto do próximo tópico, para a gente ter menos sobrecarga em termos de conteúdo. Então, vamos falar aqui da atividade 2. O que fala, né? Essa atividade aqui, pessoal, ela valia um pontinho lá. Então, vocês tinham até as 7 horas para mandar. Poucos até as 7 horas encaminhados. Então, é importante sempre fazer essas atividades semanais que eu deixo para vocês. Então, vou resolver ela aqui. Com o intuito de simplificar as análises a respeito de uma associação, ou até mesmo de uma tubulação linear, podemos utilizar a técnica de condutos equivalentes. O único critério seguido na determinação do conduto equivalente é o fato de ele ter a perda de carga igual ao trecho que representará quando escoando a mesma vazão. Então, isso aqui é a teoria, isso aqui ele está explicando o que a gente acabou de ver.
Aí ele fala assim, considere um sistema de tubulações em série, na qual o primeiro trecho tem diâmetro de 6 polegadas. Então, vamos desenhar um sistema em série aqui. Isso aqui, eu não mostrei as equações detalhadas como em paralelo, mas a gente vai fazer esse exercício. Então, vamos fazer em azul, em cores diferentes. Então, aqui nós temos um trecho cujo diâmetro é 6 polegadas e comprimento é 120 metros. E nós temos um segundo trecho de 8 polegadas e comprimento de 180 metros. 180. Então, estão conectados aqui 8 polegadas. Então, considere que os escoamentos de ambos os trechos têm fator de atrito de 0,3. Então, tanto o fator de atrito aqui quanto aqui é o mesmo. Então, F aqui e o F aqui são iguais. Assumindo que o conduto equivalente desse sistema deve ter 4 polegadas, ele quer o comprimento. Então, a gente vai representar um conduto equivalente, ou seja, um sistema que represente as mesmas características deste sistema real. Então, ele forneceu o diâmetro, né, da tubulação aqui, 4 polegadas. Ele quer saber o L. Qual que é o L desse sistema? Aí, a gente precisa fazer analogia do que é igual, o que fica diferente, né? No conduto, quando os condutos estão associados em série, né, nós temos a vazão que entra por aqui e ela vai sair por aqui. Então, a vazão, tanto que passa pela essa tubulação quanto que passa por essa, é a mesma. Tá? Então, aqui é Q e a vazão aqui é Q. Porém, a perda de carga, vou chamar aqui de ΔH1, é diferente dessa perda de carga que passa por aqui. Então, qual que é a perda de carga total do sistema? Né? No caso, em série, então vou chamar de perda de carga total do sistema em série, é igual a ΔH1 mais ΔH2. Então, é essa a equação. Então, para que esse sistema aqui seja equivalente a esse, a perda de carga dele tem que ser igual a ΔH. Tá? Então, a gente precisa fazer essa analogia. Como que eu encontro o meu ΔH? Aí, a gente tem que recorrer àquela equação universal. A equação universal que eu passei para vocês, uma vez que eu deduzo essas equações, pessoal, vocês podem usar ela direto, tá? Então, o ΔH de um sistema, pela equação universal, é igual a alfa vezes F vezes L vezes Q ao quadrado dividido pelo diâmetro a quinta. Tá? Essa é a equação universal que calcula as perdas de carga, tanto para o trecho 1 quanto para o trecho 2, que por sua vez é igual à equação que vai nos calcular o ΔH para o sistema total equivalente. Então, o que eu vou fazer? Vou reescrever essa equação aqui. Vou deixar o sistema aqui em cima. Trecho 1 e o trecho 2. Temos o ΔH1 em azul, ΔH2. Diâmetro de 6 polegadas, comprimento de 120 metros, diâmetro de 8 polegadas e comprimento dado aqui de 180 metros. Então, qual que é a perda de carga desse sistema? É igual a ΔH que a gente viu ali. Vou colocar aqui embaixo que dá para ver melhor. Então, ΔH aqui é a soma, né? É o nosso ΔH total, é a soma. Então, a gente primeiro, para trabalhar no sistema equivalente, a gente tem que saber qual que é a perda de carga total. Então, nós temos a equação anterior, que eu já vou reescrever. ΔH1 mais ΔH2. ΔH1 mais ΔH2. Qual que é o valor meu? A expressão do ΔH é alfa vezes F vezes L vezes Q ao quadrado.
Tudo isso dividido por diâmetro à quinta. Por sua vez, vai ser igual a essa expressão aqui também, só que a gente vai ter que substituir os termos que são relativos a esse trecho. Então, nós temos um diâmetro L1, nós vamos ter uma vazão Q, que é igual, lembrando que em série é igual, tanto que passa aqui por aqui, então vou colocar Q aqui e Q aqui. E o diâmetro D1, que é diferente, 6 polegadas. Aí eu tenho que somar a perda de carga que acontece aqui. Alfa, F, L2, aqui ao quadrado, não podemos esquecer. A vazão também é a mesma. E o diâmetro muda. Então eu vou fazer simplificações. Lembrando que o problema diz que o fator de atrito é constante em ambos os trechos e vai se manter também no meu sistema equivalente. Então o termo que está o fator de atrito eu vou cortar. Ó, esse F é igual a esse F e esse F. Outra coisa que são iguais, né, são as vazões. As vazões têm que se manter também a mesma. Então, tanto do meu sistema equivalente tem que ser igual, então eu corto. O alfa também, né, que ele é um número constante. Então, ele também vai embora da expressão. Então, vai ficar apenas esse termo aqui, ó. FL, o fator de atrito. Vai ficar L d à quinta é igual a L1 sobre D1 mais L2 sobre D2. Então, só ficou a parcela, essa parcela aqui, que é diferente. Então, fica fácil agora de resolver o problema, né? Então, o que ele quer? Ele quer saber o valor do meu comprimento. Eu sei o diâmetro, esses outros valores eu sei, então vou isolar meu L. Então, meu L vai ser igual. Esse termo tá dividindo, ele vem para cá multiplicando. Então, o diâmetro à quinta vezes essa parcela aqui. L1, D1, mais L2, D2. Lembrando que esses termos aqui são todos à quinta potência. Eu acabei não reescrevendo aqui, tá? Então, todos eles estão à quinta potência também. Podemos esquecer disso. Aí eu substituo. Então, eu vou jogar aqui de outra cor. Então, qual que é o meu diâmetro do meu problema, né? O diâmetro do meu problema, ele diz que o meu sistema equivalente ele tem que ter 4 polegadas. Eu só vou colocar meu notebook aqui na tomada, ele acabou apitando aqui, já volto, pessoal. E volta. Então a gente substitui na expressão. O diâmetro está em polegadas e meu comprimento está em metros, ó. Então a gente tem que tomar cuidado. Nesse caso vai fazer diferença. Então a gente vai substituir o diâmetro aqui, no caso, diâmetro em metros. Então 4 polegadas, para converter em metros, vamos converter aqui. Então, 1 polegada é igual a 0,0254 metros. 4 polegadas, basta multiplicar por esse valor aí, tá? Então 4 vezes 0,0254 vai dar 0,1, aproximadamente 0,1 metro. Aí nós temos um trecho de 6, que vai dar 0,6 vezes 0,254. Vai dar aproximadamente 0,15, tá? E o de 8 polegadas vai dar 0,2 metros. Então, esses diâmetros aqui que eu vou usar nessa expressão. Feito essas observações, então vamos jogar os termos aqui. O primeiro diâmetro é o diâmetro do meu sistema equivalente, tá? Lembrando isso aqui, ó. Isso aqui é do meu sistema equivalente. Isso aqui é do meu sistema real, tá? Então vamos lá. 0,1 à quinta. O L1, que é o comprimento do primeiro trecho, que é 120, né? Tá aqui em cima, 120. O diâmetro
6 polegadas, 0,15 metros, elevado à quinta potência, mais o segundo trecho de 180 metros, 8 polegadas, 0,2, a quinta. Então, se a gente multiplicar corretamente, a gente vai encontrar um comprimento de aproximadamente 21,4 metros. Isso mesmo. Então, é uma tubulação que vai ter 21,4 metros. Deixa eu só refazer as continhas aqui para a gente não confundir. Então, vai dar 120 dividido por isso, mais... Hoje o barulho aqui da rua tá demais, hein? Aí vezes 0,1.5 elevado à quinta. Vai dar isso mesmo, 21,4 metros. O que isso quer dizer, pessoal? Em termos práticos. Então, eu posso pegar uma tubulação de 21,4 metros, cujo diâmetro é 4 polegadas, e fator de atrito de 0,03, submetido a uma vazão igual a esse sistema aqui, que ele não forneceu, mas não é importante porque é a mesma, tá? Ele vai ser equivalente. Então, eu pego um sistema que tem 180 mais 120, né? No caso vai dar... Oi? Deu uma travada e depois acelerou. Não sei se foi só para mim, mas essa aula está sendo gravada. Depois ele roda sem essa falha que deu na conexão, né? Espero que sim. Onde travou aí que vocês não ouviram? Depois do 21,4 que o senhor subiu lá para escrever e passou super rápido, eu não peguei essa parte aqui do 4. Ah, tá. Então, vamos lá. Beleza. Então, o que eu estava dizendo? O que eu encontrei, né? Então, a gente partiu dessa situação em que um sistema associado em série, ele vai ter perdas de carga diferente em cada trecho, cuja perda de carga total é a soma das perdas de carga de cada trecho. E essa perda de carga total, ela é igual à perda de carga de um conduto equivalente a esse sistema aqui. Então, a gente isolou os termos, né, relativos e a gente encontrou uma equação que permite calcular esse comprimento equivalente L aqui. Que para essa associação, a gente pode representá-lo, né, de forma equivalente com um único encanamento, uma única tubulação de diâmetro que ele fixou no problema de 4 polegadas. Então, a gente pode representar isso aqui com uma tubulação de 4 polegadas e de comprimento de 21,4 metros. Então, uma tubulação de 4 polegadas de comprimento 21,4 e o fator de atrito F enunciado aqui, ele vai ser equivalente a esse. Tá? Então, nós temos uma tubulação de 300 metros, ela foi simplificada em uma tubulação menor aí. Tá? Aí, com relação à viabilidade, em quais aplicações, aí a gente precisa analisar cada caso, né? Mas, basicamente, a gente consegue reescrever uma coisa em outra mais simplificada. Tá? Então, esse foi o problema. Para fechar, tenho mais uma aqui. Ah, não, essa aqui é a resposta, 21,4. Então, isso aqui que eu esperava que vocês respondessem. Então, a resposta do problema passado é esse. Tinha alternativa, né? 21,43, para ser mais exato. Vamos fechar com este outro aqui. Nós temos aqui um sistema de tubulações. Ele é composto por 3 tubulações, elas estão em paralelo, e os diâmetros estão aqui, 0,2, 0,3, 0,35, e os comprimentos, respectivamente, são esses, 35, 268 e 579 metros. O fator de atrito é constante para o sistema todo, ele quer que a gente determine o comprimento do conduto equivalente, considerando que ele tem o mesmo fator de atrito, 0,028, e o diâmetro é esse. Então, eu vou só representar o sistema e vou deixar vocês trabalharem nesse problema. Tá? Então, nós temos um sistema composto de 3 tubulações. Vou tentar representar aqui, mas eu acredito que
devido a essas diferenças extremamente grandes, não vamos ter que fazer algo assim. Vamos desenhar o primeiro maior. Então, o maior de 579. Então, imagine que seja algo assim. Nós temos o outro aqui de 35. Aí nós temos o de... Ele vai ter que dar várias voltas para poder se conectar. E o outro maior. Então, ele tem 3 tubulações. A tubulação 1, vou colocar aqui no meio, que é a menor. A tubulação 3, que é a maior. E a tubulação 2 aqui em cima. Elas estão associadas em paralelo. Então, devido ao fato dos comprimentos serem extremamente diferentes, né? Então, só faz sentido essa tubulação 3 apresentar, né, voltas ou abranger regiões conforme está representada aqui, para quando a gente faça, né, na forma esticada, essa tubulação ela apresente esse comprimento. Mas o problema não muda por causa disso, de A para B. Tá? Então, o importante é saber, no caso de uma perda de carga desse sistema, basta saber de onde eles coletam e de onde eles vão fazer o recalque, né? Onde vai derramar esse fluido. Então, não importa se isso aqui veio para cá, subiu. Mas o sistema é este. Ele quer o seguinte, que você substitua esse sistema por um único conduto, né, equivalente. Então, vamos representar aqui em azul. Então, isso aqui vai ter que vir para cá em um único conduto. E vai vir de A para B, equivalente, tá? E ele fixa aqui para a gente o diâmetro. Então, esse diâmetro vai ser de 0,25 metros. E ele quer saber o comprimento. Então, isso aqui está mais fácil do que a gente pensa. Então, ele só quer saber o L. Porque o fator de atrito é constante. Aí, como que eu resolvo? Aplicação direta de equação. Tá? Então, eu quero que vocês trabalhem nesse exercício. Saia dessa situação aqui e venha para essa. Esse exercício não vai valer ponto, tá? Mas é para praticar. Então, leia, reveja o vídeo, né? Ou dê uma lidinha no material, vocês vão encontrar a equação. Lembrando, tubulação em paralelo, o que é igual? O ΔH. ΔH é igual. E as vazões são diferentes. Nós temos a vazão Q1, opa, Q2 aqui, Q1 e Q3. A equação do ΔH vai chegar nessa expressão, né? Que é a vazão do sistema total é a soma das três. Então, a gente vai deduzir e simplificar, que vai ficar 2,5, D elevado a 2,5, o fator de atrito elevado a meio, que multiplica o comprimento elevado a meio. Nada mais é que a raiz quadrada de D elevado a quinta dividido pela raiz quadrada de F vezes a raiz quadrada de L. Só estou reescrevendo em termos de decimais. Como nós temos 3 tubulações, a gente vai fazer a soma, tá? De D, N elevado a 5, F, N elevado a meio, vezes L, N elevado a meio. Então, se tem 3 tubulações, a gente vai repetir essa expressão para os 3 valores que estão aparecendo e somar. Como o exercício ele quer o comprimento, ele já nos forneceu o diâmetro, já nos forneceu o fator de atrito, basta isolar esse termo que vocês encontram a resposta. Tá? Então, eu deixo esse probleminha para vocês trabalharem ele desde o início. Vamos ver se tem a resposta aqui. 10,35. A resposta aqui, essas alternativas, ela tem um erro de digitação, tá? Mas vocês vão ter que encontrar o valor de 10,35 metros. Então, essa é a resposta. Como aqui tem um erro de digitação, vocês vão trabalhar para chegar nesse termo. Semana que vem, a gente vai trabalhar de bombas e reservatórios, tá? Aí a gente trabalha de forma mais paciente esse assunto. O pessoal ficou com dúvidas? Como que tá as coisas aí?
Bom, eu consegui entender bem, professor. Então é isso. Resolve o exercício. Semana que vem a gente trabalha melhor. E na outra semana eu vou fazer uma atividade prática com vocês, tá? Mas eu vou passar as instruções. Essa atividade prática, lembrando, vai ser virtual. Eu vou